Sejam bem-vindos, né, novamente a mais um vídeo aqui no canal, quem apareceu novamente, a essa série de evolução, de She Blossom Blessing. E o que eu queria dizer pra vocês hoje é porque realmente é um conteúdo que eu tô falando aqui sorrindo, mas que eu vi muita tristeza. Eu quero trazer 2 versículos aqui da Bíblia sobre a fé. Quando a gente traz um testemunho, a gente move a tanto a nossa fé, que relembrar do quão foi a grandeza de Deus para a nossa vida, do quão Ele nos ajudou e tanto para a pessoa que está escutando. Então, ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela te traz a certeza daquilo que você não consegue ver. Eu não tô vendo aquilo, mas é real. Vai muito além do que a gente consegue enxergar. Outro versículo que eu quero trazer está lá em Romanos 10, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E se o outro ouve, transformar que Deus fez na sua vida, o outro pode pensar, mas se aconteceu com você, pode acontecer comigo. Ele vai passar, eu vou ser curada, eu vou ser transformada. Então é tão importante você escutar o testemunho da outra pessoa, é tão importante você buscar a palavra de Deus, porque a sua fé também ela vai ser edificada buscando a palavra de Deus. Então, teve uns certos momentos da minha vida, uns tipos de dieta que eu fazia lá em 2022, enfim, 2021, por essa época. Foi uma época que eu tive um descontrole emocional e também foi uma época de reviravolta, porque em 2023 tinha sido um ano muito bom pra mim. Tinha sido um ano assim, ó, perfeito, onde eu tava evoluindo espiritualmente também, mas ainda não tava indo na igreja, não tava aquela coisa assim, tava mais no individual. Eu ainda não desistia das coisas, eu escolhia não desistir, por mais difícil que seja, por mais sofrimento que era todos os dias. Eu passei por muitos episódios de compulsão alimentar, uma vida completamente diferente do que se era esperado, eu tava passando no meu escuro, porque você não mostra nas redes sociais os seus problemas, né? Às vezes você precisa realmente passar por um grande período de tempo. Foram 2 anos, gente. Hoje serve como testemunho. Então, é necessário algumas situações, por mais que no momento você vê, cara, mas eu não preciso passar por isso para ter um bom aprendizado sobre isso, mas eu tive que passar com isso. Foram 2 anos que eu tava vivendo nessa compulsão, nessa ansiedade, nessa angústia que me gerou tantas outras coisas na minha vida. Você vê uma coisa na sua vida e destrói completamente todas as outras. Mas antes disso, eu vivia uma vida que eu achava que era certo, que eu tava nas minhas convicções de tipo que era certo. Uma alimentação que eu pensei que não ia arrecadar em nada. Sabe, uma alimentação que, sei lá, é para emagrecimento, é uma dieta diferente, é não sei o quê, e querendo se adequar a uma certa situação que eu pensei que, tudo bem, eu acho que é só esse momento, mas não vai me arrecadar em nada. Olha aonde eu tive que chegar. Eu ganhei 10, se não foi mais, 10 quilos durante esse período. Não era nada fácil para mim. Porque eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. Ou não, ele aparecia nas redes sociais porque eu tinha muitas parcerias de roupas de roupas. Então eu tinha que mostrar e eu não queria, sabe? Eu perdi aquele gosto da Pamela de desde sempre gravar aparecendo looks e muitas coisas e eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem nem me mostrar o meu rosto. Eu sentia meu rosto inchado, eu me sentia culpada. Se eu visse um vídeo falando, ai, você tem que ter controle no que você come, é só você escolher os alimentos certos. Cara, eu só mandava, por favor, cala a boca. Só passar o vídeo. Você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o quão é difícil você se olhar no espelho e você não gostar do que você vê por sua culpa. Por você tomar decisões. Então, se você tá passando por isso, eu te entendo. Eu sei como é. Eu sei como é você não ter controle. Ou você achar, é só uma coisinha, mas essa coisinha vai te levar a uma coisona. Se eu me emocionar durante esse vídeo, o importante era não me emocionar. Mas se eu me emocionar nesse vídeo, não tem problema, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegou no nível de eu forçar vômito, porque eu me arrependia tanto. Tipo, não aguentava mais. Meu estômago, ele já tava com outra cara. Eu tenho certeza que ele não tava saudável, não.
foi vestígios do que já era no começo, pela falta, por exemplo, quando eu me falava, eu não vou comer doce durante uma semana. E daí no final de semana, pá. E isso era antes de 2024. E daí começou a gravar em 2024 e 2025. 2025 foi o pior. Tive muitos momentos, só que isso me arrecadou ansiedade. Isso me arrecadou insatisfação comigo mesma. Eu era extremamente ignorante com as pessoas dentro da minha casa, porque eu não estava satisfeita com a minha vida. Eu não conseguia sair dessa. Eu acho que era isso o que me levava a mais ter raiva de mim mesmo. Por não conseguir sair e achando que eu conseguia. Não, era só falta de esforço, Pamela. É só você dizer não e pronto, acabou. Não era isso, era uma coisa maior. E já tinha virado hábito, já tinha virado parte da minha rotina. Então todo mundo que tentava me ajudar falava, belezinha. Ou quando vinha uma pessoa falando sobre alimentação, falando sobre, ai, tô em dieta, não posso. Cara, eu vinha só um desgosto dentro de mim. Falando. 2024, a minha mãe não sabia. 2025 ela começou a saber, porque eu precisava de ajuda. Fomos no nutricionista, não adiantou, porque com dieta eu não resolvia, era mais uma privação. E tipo assim, era uma recaída de motivação, tipo assim, essa semana eu tô motivada, semana que pá! E eram episódios assim que começaram a ser constantes. Quem me aguentou na época, não aguentou, mas quem esteve comigo na época sabe que teve muitos dias que você não me reconhecia, sabe, cara? Eu acho que toda essa animação que eu mostro aqui, que eu transmito pra vocês, é a Pamela de verdade. Mas foram dias que, tipo assim, você via que eu acordava, fazia o que eu tinha que fazer, caía nisso, voltava a dormir com desgosto e não queria acordar no outro dia. E aí ficou tão grave que eu pedindo ajuda pra minha mãe, eu, poxa, mãe, e tantas coisas ela fazia por mim, a minha mãe, ela foi Deus pra mim. Se eu não buscava Deus, ele tava ali através da minha mãe. E de tantas coisas, a gente fez de tudo. Sabe o que é você fazer de tudo? Gente, psicóloga. Só que assim, a minha mente, ela tava tão bloqueada pras coisas que o tempo que eu passei na psicóloga, eu não tinha vontade de nada, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de nem ver um podcast, não tinha vontade de nem ver um videozinho no YouTube, tipo, você vai vencer, porque não era isso que ia me curar, gente, entendeu? Ao fundo do poço e falamos, vamos no psiquiatra, fizemos uma consulta no psiquiatra, fizemos uns testezinhos lá e ele me passou um remédio, tarja preta. Tomei esse remédio. Beleza, isso eu já tava na igreja. Eu estava na igreja. Só que eu ainda e chorava todo culto que eu ia e tal. Mas ainda mesmo estando dentro da igreja, aconteciam alguns episódios. Gente, eu tomei esse remédio durante... Foi um processo difícil, porque o meu corpo, ele tava, assim, uma loucura. Eu tive enjoado o tempo inteiro e foi um momento muito difícil pra mim. Eu vou falar pra vocês. Melhorou, só que eu não me sentia em vão daquele remédio, mas eu me sentia que, tipo assim, se eu dar um cisquinho, vai acontecer. Porque tinha alguns momentos que eu tava descontrolada, daí eu já me vinha gatilho, sei lá, mas o que me fortaleceu, meu bem, foi isso aqui, ó. Então, foi muito difícil. Deus esteve comigo o tempo inteiro. Foi um processo que demandou 2 anos. Eu tava viajando. Dezembro, janeiro, nesse período que eu tinha levado meu remédio. E aí, ele acabou. Antes disso, eu falava assim pra minha mãe, eu quero parar de tomar todos os remédios. E ela falava assim, você tem certeza, filho? Eu falei assim, não, mãe, eu quero parar de tomar todos os remédios. E aí ela falou assim, não, tudo bem, se você quer parar, mas aqui não pode, né, parar assim, simplesmente tomar um remédio assim. Parei de tomar outros. Eu, nas minhas férias, foi um momento, assim, muito bom. As minhas férias foram maravilhosas, porque foi um momento de desconecte, um momento de desconecte das redes sociais, porque era uma coisa que também me gerava mais ansiedade, eu tava consumindo muito, sabe? Porque essa insatisfação e você buscava em outras coisas. E meu remédio acabou. Só que eu não fiquei desesperada. Porque se eu tivesse aqui, com certeza a gente ia arrumar outra receita e ia comprar e eu ia continuar tomando. Foi preciso terminar na viagem. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu já queria terminar, mas acabou. E daí ela virou pra mim e falou assim, tudo bem. Agora você vai ficar esses 7 dias. Um remédio que podia me arrecadar dependência, outras coisas. Não foi nada. Gente, foi uma libertação, sabe? Eu não sou contra a quem toma remédio. Eu acho que às vezes a gente não precisa, mas isso aqui é o remédio maior, que cura coisas que não precisa, que você às vezes nem sabe, que nem um profissional às vezes sabe.
Hoje eu olhar pra mim e falar assim, eu estou curada completamente. Hoje a minha relação com a comida é totalmente outra. Eu não me privo de nada. Eu não me coloco prisão sobre nada. Hoje eu tenho um conhecimento que a oração ela é muito importante antes de você comer também, porque você abençoa o alimento que você está comendo. A Pamela de hoje está falando isso pela Pamela do ano passado, pela Pamela de 2025. Isso seria impossível. E eu vejo hoje em dia os alimentos que eu como uma nutrição. Eu peço para Deus, Deus, obrigada por esse alimento, que ele seja para me nutrir, que seja um alimento abençoado por Deus para me nutrir. Eu só tomei conta de que eu tinha superado isso, porque eu não tinha dado conta. Uma mulher, ela contou sobre o seu testemunho e aí ela citou remédios no testemunho dela. E eu lembro assim, cara, eu não tô mais tomando meu remédio. Como que isso é possível? Como tamanha grandeza é possível? Quem me deu voto de cura? Quem que transformou a minha vida? Se eu mesma, com aquelas palavras de inteligência emocional, de maturidade, e não sei o quê, e você é o controle de todo, aquele papo de coach, aquele papo de manifestação, tem uma boa saúde, não serviu nesse momento difícil da minha vida. A única coisa que serviu foi Deus. Foi buscar, o acreditar, a minha fé, a cura. Foi literalmente o caminhar com Jesus. E se hoje se me perguntam por que você escolheu isso, eu mostro com a minha vida. Isso que tu tá passando, entregue nas mãos de Deus. Busque. Nada é impossível para Ele. Não preciso provar para ninguém. Eu sei do que eu passei. Eu sei, e Deus estava comigo. Tantas vezes eu já não quis falar. E eu acho que eu nunca conseguia porque eu de fato não estava curada ainda. E eu não me sentia digna de trazer isso a público. Mas hoje eu me sinto curada. E hoje eu me sinto digna de trazer esse testemunho a público. Para você que passa dificuldade com a alimentação, que sirva de fé, de lição, de um aprendizado, tantas vidas que serão tocadas por esse testemunho, porque se cobram. E pode acontecer o pior, eu não quero que aconteça o pior. Busque a Deus, busque a Jesus, busque aquilo que nenhum ser humano pode te trazer. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijinho.